Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que já apareceu aqui no podcast, que é o crescimento da medicina personalizada, mas que ainda enfrenta barreiras operacionais. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Durante anos, a medicina baseada em evidências promoveu a saúde e o bem-estar como uma fórmula padronizada, indicando tratamentos semelhantes para pacientes com a mesma doença. Com o avanço da genômica, da biologia molecular e de ferramentas de inteligência artificial, esse método ele vem sendo aperfeiçoado, uma vez que terapias médicas, quando administradas a grandes grupos, podem gerar resultados diferentes dependendo do paciente. Na medicina de precisão, busca-se assertividade e personalização a partir de decisões guiadas por dados. Camila, o artigo ele diz que, na prática, a medicina de precisão ela busca enxergar no paciente uma grande plataforma de dados e transformar a doença em um erro a ser prevenido e combatido. Mas considerando que o nosso corpo tem inúmeros pontos de informações que podem ser coletados por dispositivos eletrônicos, sensores, exames de imagem, testes laboratoriais, como é que tem sido feita essa integração dos dados e qual é o papel que ferramentas de inteligência artificial têm tido nesse processo? Legal, Laura. A boa notícia é que na era da informação na qual vivemos, reunir e armazenar esses dados está mais fácil. Estima-se que 30% das informações coletadas no mundo atualmente vêm da saúde e, embora seja uma área com grande potencial, também carrega grandes desafios justamente pelo volume de dados existentes. Para Alexandre Chavegato Filho, que é professor livre e docente de inteligência artificial na Faculdade de Saúde Pública da USP, são muitas as possibilidades, mas a complexidade das doenças com as quais estamos lidando, a interoperabilidade das informações e o alto rigor nos testes são questões que ainda exigem trabalho para evoluírem. Apesar de o Brasil contar com sistemas de informação eficientes desenvolvidos por grandes empresas e startups, eles pouco se conversam. Para ele, são plataformas independentes que ainda não permitem identificar a trajetória do paciente e a mesma coisa com dados de consultas e internação. Ícia Lopes, que a gente vai entrevistar também nesse episódio, ela é da Unicamp e também vê a falta de interoperabilidade de dados como um fator limitante para o avanço da medicina de precisão no Brasil. Para ela, o maior exemplo dessa barreira está no próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o maior sistema público de saúde do mundo, com mais de 190 milhões de pacientes, mas não possui uma plataforma consolidada de prontuário eletrônico. E Jonas, qual é o papel que os algoritmos de transferência poderão ter nesse cenário de aprimoramento do cuidado de saúde a partir de dados, especialmente em um país como o nosso? Bom, Laura, outro desafio consiste em treinar os algoritmos para que eles interpretem as características regionais dos brasileiros, considerando que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do planeta. De acordo com o professor da USP, a carência de médicos especialistas em alguns estados demanda que profissionais do futuro sejam amparados por algoritmos de transferência, que têm parte de seu aprendizado realizado a partir de dados externos. Eles se formam da seguinte maneira: os algoritmos têm uma etapa do aprendizado realizado com os dados de São Paulo, por exemplo, e outra treinada com detalhes específicos das regiões remotas do país. O especialista da USP menciona que o algoritmo não descansa, não esquece, não se distrai e não deixa passar nuances que fazem com que o paciente tenha um problema grave no futuro. Os mesmos algoritmos que já nos ajudam no trânsito e nas redes sociais também podem nos ajudar na saúde. Processados, os dados têm capacidade de predizer as respostas a determinados tratamentos e até para quais doenças um paciente tem predisposição. Toda análise passa por testes e por um comitê de especialistas. No diagnóstico, esses exames têm a capacidade de apontar quais os riscos de desenvolvimento de determinadas doenças com base em uma análise minuciosa de genes relacionados a ela. Esses testes de predição genética, realizados com um simples exame de sangue, têm sensibilidade destacada e ganharam popularidade recentemente. Além disso, podem indicar como as pessoas metabolizam medicamentos, oferecendo um importante alerta de risco de toxicidade para algumas medicações. Nesse sentido, o Hospital Israelita Albert Einstein, por exemplo, disponibiliza um teste de predição genética chamado Predicta.
No modelo mais completo, é possível descobrir até 22 tipos de câncer, 12 doenças cardiovasculares e distúrbios de coagulação, metabolismo, imunidade e neurológicos, além de outras doenças genéticas. Cada paciente tem direito a uma consulta antes do exame, assim como orientações de acompanhamento após o resultado e encontros anuais com geneticistas do hospital por até 5 anos. Fernando Moura, oncologista clínico e gerente médico do Programa de Medicina de Precisão do Einstein, diz que, idealmente, seria desejável ter informações da predição genética e o perfil farmacogenético dos pacientes. Dessa forma, seria possível evitar efeitos tóxicos de algumas medicações, na rara eventualidade de alguma alteração genética que interfira no metabolismo de medicações esteja presente. Além disso, seria possível personalizar o rastreio de algumas doenças à medida que descobrissem os riscos genéticos dos pacientes. Agora, não é apenas na predição de doenças que a inteligência artificial atua, né? Camila, como é que a capacidade de diagnóstico das alterações moleculares e da análise de grandes volumes de dados pode possibilitar aos médicos avaliarem de forma mais assertiva quais os melhores tratamentos para cada tipo de tumor e para cada tipo de paciente? Então, alguns tipos de tumores, como por exemplo os cânceres coloretal e de pulmão, tiveram suas taxas de sucesso aprimoradas nos últimos 15 anos. Tais avanços são decorrentes das melhores condições de diagnóstico, que identificam mutações e alterações moleculares, e da possibilidade de tratamento com drogas alvo-dirigidas. A imunoterapia, tratamento que consiste na administração de medicamentos que estimulam o sistema imunológico a reconhecer e combater o câncer, também revolucionou os desfechos de algumas doenças oncológicas. Outro exemplo na oncologia está publicado na revista Nature em 2022 por médicos do Einstein. Ao perceberem que a quimioterapia antes da cirurgia poderia não ser a melhor opção para todos os pacientes, os oncologistas do hospital levantaram os dados dentro da própria instituição e depois realizaram uma meta-análise com dados complementares em outras instituições. No total, foram 216 entrevistados entre janeiro de 2016 e junho de 2020. O estudo concluiu que a intervenção cirúrgica foi o único fator associado à melhora da sobrevida do paciente, enquanto outros pacientes tratados primeiramente com a cirurgia tiveram sobrevida média de 28 meses, os que receberam tratamento neoadjuvante, quimioterapia no início, registraram uma média de apenas 15 meses. Fernando Moura, oncologista clínico e gerente médico do Programa de Medicina de Precisão do Einstein, é um dos autores do artigo e fala que eles tinham a impressão de que alguns pacientes não tinham bom desempenho quando expostos à quimioterapia neoadjuvante, com a doença continuando a progredir. E, de fato, quando realizaram a meta-análise com os dados de mais de 3.000 pacientes tratados, observaram que nem todos deveriam ter recebido quimioterapia, pois em alguns existia a progressão da doença. Por isso, ele afirma que é preciso biomarcadores que identifiquem quais pacientes de fato serão beneficiados. O diagnóstico genético genômico, associado às informações dos dados de inúmeros pacientes, pode contribuir com uma recomendação de tratamento mais precisa no futuro, como diz mesmo o especialista. Quando a gente fala de medicina de precisão, a gente acaba trazendo muitos casos em oncologia. Então, eu queria perguntar para você, Jonas, quais outras possibilidades, e especialidades estão avançando no uso da medicina de precisão? Bom, Laura, no exterior, a medicina de precisão também se mostra eficaz para o tratamento e diagnóstico em outras especialidades, como a gastroenterologia e a reumatologia. Rodrigo Deliberato, diretor de informações de pesquisa na Faculdade de Medicina da Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, conta que a farmacêutica Prometheus Biosciences produziu o primeiro resultado em estudo de fase 2 para o tratamento mais assertivo de colite ulcerosa e doença de Crohn, com taxa de remissão de 37,5%. O produto já se encontra em fase 3 e, se continuar com resultados positivos, será submetido à aprovação da Agência Federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Em setembro, foi aprovado um teste laboratorial para predizer a resposta de pacientes com artrite reumatoide nos Estados Unidos. Chamado de PRISM-RA, o exame de sangue pode ajudar a prever quais pacientes provavelmente não responderão aos medicamentos biológicos, tratamento mais recomendado para pessoas com artrite reumatoide. A previsão é que a solução chegue aos pacientes brasileiros em 3 ou 5 anos. Deliberato avalia que esses resultados são estímulos para que as indústrias venham e façam mais estudos com a medicina de precisão. Os pacientes com doenças imunológicas são os que verão os benefícios dessa tecnologia no curto prazo, em menos de 5 anos.
Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast a cientista médica Ícia Lopes Tende, chefe do Laboratório de Genética Molecular da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Ícia, a gente falou como a medicina de precisão propõe o diagnóstico e o tratamento individualizado por meio da análise de uma grande base de dados, né? E aí eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que essa proposta se difere da estratégia hoje que é fundamentada nessa fórmula mais padronizada, né? Sim. Então, a maneira como nós fazemos medicina hoje, né, sempre fizemos e continuamos a fazer, é baseada na resposta do indivíduo, na resposta média, né? Então, é feita a média de um grupo de indivíduos. Então, a dosagem da medicação, as próprias indicações dos remédios, tudo isso é feito baseado nessa média da população, que na verdade não existe, né? O indivíduo médio não existe, nós todos somos diferentes, não é? Então, a ideia que é revolucionária, né, digamos assim, da medicina de precisão, é justamente você fazer diagnóstico e instituir o tratamento individualizado, então específico para aquele indivíduo. E para isso, obviamente, a gente precisa de muita informação, como você já citou, de muitos dados, né? Então, essa é a diferença entre aquilo que se faz hoje e aquilo que a medicina de precisão pretende fazer. Legal, Ícia. Agora você trouxe até essa questão da importância dos dados e a gente já vem discutindo bastante aqui em outros episódios sobre essa questão da interoperabilidade dos dados, que tem, para além dos benefícios gerais, né, que traz para o sistema como um todo, tem também as limitações que a gente já até abordou aqui algumas vezes, mas que você também pode trazer aqui a sua visão sobre isso. E eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a sua visão do papel que hoje ela tem no desenvolvimento ou até mesmo no atraso da implementação de uma prática focada em toda essa questão da medicina de precisão. Certo. Então, realmente, o compartilhamento de dados é uma questão essencial. E aqui, quando nós falamos de medicina, nós estamos falando de dados sensíveis. Então, que são dados relacionados as questões médicas dos indivíduos, e isso é classificado pela legislação atual brasileira, né, como dados sensíveis, né? Então, nessa questão do compartilhamento de dados para formar grandes bancos de dados, nós estamos sempre nessa balança. Então, na utilidade, no benefício que esse compartilhamento pode dar, né, por um lado, né, um braço da balança, e o outro braço da balança são os perigos mesmo, né? Eu não diria somente as limitações, porque quando nós estamos falando de dados sensíveis, existem questões relacionadas com a privacidade do indivíduo, questões éticas que podem estar envolvidas. Então, todo mundo que está navegando nesse cenário de compartilhamento de dados, principalmente de dados médicos, a gente lida com essa balança. O ideal é que a gente consiga trazer o máximo de benefício possível com o mínimo de risco, né? E aqui, quando eu falo risco, ele está bem relacionado com a confidencialidade dessas informações sensíveis, né? Então, assim, já existe muita gente muito esperta no mundo inteiro trabalhando para que a gente consiga um bom equilíbrio entre esses dois braços da balança, ou seja, poder utilizar os dados sem causar quebras de confidencialidade e infringir questões éticas, né? Isso não é uma coisa simples, mas eu queria dizer que assim, o principal que nós temos aqui, eu estou enfocando bem essa questão dos dados médicos, dados sensíveis. O principal que nós temos nessa área é o esclarecimento e o consentimento do indivíduo que vai doar os seus dados. Então, isso é essencial em relação à atual legislação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e é essencial também do ponto de vista ético, quando a gente fala de ética em pesquisa, ética na medicina, ou seja,
compartilhamento não deveria existir sem o consentimento de quem está doando os dados. Mas parece simples, mas essa não é uma questão tão simples assim. Por exemplo, já existem grandes bancos de dados no Brasil, os dados do Sistema Único de Saúde, que, aliás, é um dos maiores, se não o maior sistema público de saúde no mundo, então são dados muito preciosos, que foram colhidos ao longo dos anos, que são disponibilizados para pesquisadores dentro de um contexto muito restrito, existe toda uma infraestrutura para que isso possa acontecer de maneira ética, para que essas informações não vazem, né? Mas não necessariamente houve o consentimento individual de cada um dessas pessoas. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Vamos continuar nessa prática ou vamos atrás do consentimento, né? Então, assim, nós estamos num momento em que talvez a gente tenha que mudar essas práticas. Ou seja, um indivíduo que vai ao médico dentro do Sistema Único de Saúde teria que dar o consentimento para que as suas informações possam ser compartilhadas. Existem algumas questões aí também paralelas que eu queria abordar, que é a questão dos dados não identificados, né, anonimizados, tá certo? Que, a princípio, esses dados deixariam de ser dados sensíveis, né? Mas mesmo assim é de bom tom, de boa prática ética pedir o consentimento para o compartilhamento, né? Eu acho que essa questão de pedir o consentimento para o indivíduo é importante até na questão da educação da população em relação à ciência. Então, todos os cidadãos brasileiros saberem que os seus dados médicos são importantes e podem reverter para a sociedade, em benefícios para a sociedade, né? Reforça a importância da ciência e vai no contexto da educação em ciência, que é uma grande preocupação agora, né? Então, acho que eu coloquei aí algumas questões para vocês, para pensarem e para discutirem, mas é mais ou menos isso que existe. Mas, como eu disse para vocês, isso não é um problema só do Brasil, isso é um problema mundial. E existem várias pessoas, até da área ética, da área de tecnologia de informação, da área de segurança, trabalhando intensamente para estabelecer princípios, regras e produtos também que possam ser utilizados nesse contexto. Agora, até mudando um pouco de assunto, né? O artigo ele trouxe o caso do Einstein, né? Sobre o uso de terapia neoadjuvante e realização de cirurgia e aí como é que eles chegaram ali numa definição. E aí eu queria saber se você tem outros exemplos, né? Ou casos recentes em que essa análise dos biomarcadores, e aqui voltando a falar um pouco da medicina de precisão, modificou a prática clínica que já vinha sendo, né, desenvolvida com base nesse padrão geral que a gente tinha até o momento. Sim, eu posso citar alguns exemplos de publicações recentes, por exemplo, na área da cardiologia, né, em que grandes bancos de dados, grandes estudos permitiram definir melhor fatores de risco para doenças coronarianas, por exemplo, né, para doenças cardiovasculares, incluindo e não necessariamente incluindo, por exemplo, dados genômicos, né, que é principalmente a minha área, né? Então, eu acho que a grande conclusão que nós temos em relação a isso é que em doenças como as doenças cardiovasculares, que são doenças que têm aspectos do ambiente, por exemplo, dieta, estilo de vida, exercício e fatores genéticos, a gente tem que levar em conta essas duas coisas, né? Então, já existem calculadoras de risco que levam em conta essa interação dos fatores ambientais e dos fatores genéticos, para se calcular o risco de cada indivíduo de ter um evento cardiovascular e poder adotar medidas para aqueles indivíduos que têm um risco elevado, né? Eu acho que essa é a medicina preventiva ideal, ou seja, você concentra os seus esforços naqueles indivíduos que têm o maior risco. Claro que existem as orientações gerais para a população, mas vai existir sempre um grupo que vai ter que ter uma atenção maior no sistema de saúde, às vezes até com o emprego de medicações, para que você diminua o risco desses eventos cardiovasculares, que são uma grande causa de mortalidade no mundo inteiro e no Brasil. Agora, você acha que
Quando essa questão toda, né, esse debate de medicina de precisão, ele surgiu mais focado na oncologia e a partir desses resultados é que foi expandindo para outras áreas terapêuticas? Ou como é que você enxerga isso, assim, né, sair desse nicho e aí ter expandido? Foi um esforço que foi feito por conta do desenvolvimento de tecnologias e de medicamentos específicos? Foi por conta dessa questão do entendimento, do impacto que algumas alterações genéticas tinham no prognóstico desses pacientes com câncer? Como é que você vê essa expansão, né, no caso, do debate da medicina de precisão? Sim, na verdade você tem razão, essa é uma área em que a oncologia certamente saiu na frente, como várias outras áreas, né? Mas aqui eu identifico um motivo principalmente relacionado à questão das novas medicações. Porque esse exemplo que eu dei das doenças cardiovasculares, veja que não necessariamente eu estou falando de novas medicações, eu estou falando em estratificação de riscos e atuar de uma maneira preventiva nos indivíduos de maior risco. Na verdade, eu acho que essa estratégia que eu cito, né, da estratificação de riscos, é aquela que vale mais a pena para um sistema público de saúde como o nosso. Que nós não estamos necessariamente falando de medicações novas, que em geral são mais custosas para o sistema de saúde. Mas não é necessariamente aquilo que a iniciativa privada que desenvolve novas medicações, né, que é prioritariamente pela indústria farmacêutica, injeta mais dinheiro em investigação. Justamente eles preferem ir para estudar aquelas situações em que o desenvolvimento de novas medicações seria mais aparece com maior destaque, né? E é justamente isso que acontece no câncer, né? Então esse grande desenvolvimento que se fala é justamente porque existem medicações dirigidas especificamente a padrões genéticos, né, e de biomarcadores mais específicos. Mas isso não significa que a medicina de precisão não possa ser aplicado com um custo mais modesto, né, e para a população em geral. E eu acho que principalmente num país como o nosso, né, que estamos nessa transição de país subdesenvolvido para país desenvolvido, ou como classifica o Banco Mundial, em país de médio rendimento, né? Eu acho que o modelo aplicado ao sistema de saúde deveria ser o de estratificação de riscos, deveria se dar prioridade a isso, porque aí nós vamos evitar que o indivíduo fique doente, né? E secundariamente também, né, a incorporação dessas medicações que são específicas para determinados subgrupos. Mas aí é realmente uma questão de mercado, né? Nós temos que entender isso e o sistema público de saúde tem que definir, baseado nas suas prioridades, qual seria a forma de implantação que seria mais adequada para o sistema público de saúde. Eu queria só enfatizar que eu sempre trabalhei durante toda a minha carreira no sistema público de saúde. Então, eu conheço muito de como ele funciona e como, né, o que nós temos hoje em termos de organização no Brasil, que é muito positivo, é um exemplo para o mundo, né? E eu conheço pouco do sistema privado, tá certo? Na verdade, mais de ouvir em situações de palestras, exatamente. Então, a minha visão vai ser sempre puxando para o lado daquilo que seria mais adequado para o sistema público de saúde, que é aquele que vai permitir que exista uma maior equidade no acesso à saúde em países como o nosso, né? Perfeito, isso acho que você trouxe um ponto que é super importante, né? Porque quando a gente escuta a palavra medicina de precisão, acho que surge, né, automaticamente essa questão de pensar, alto custo, não é todo mundo que vai conseguir ter acesso a esse tipo de tratamento, e você trouxe essa visão, né, de medicina de precisão, não necessariamente a gente está falando de novos tratamentos, mas a gente pode estar aplicando para uma estratificação de risco e dar aquela medicação para o paciente que vai ter uma resposta mais adequada a cada tipo de tratamento disponível. E para a gente terminar, eu queria que você contasse para a gente um pouco o que a gente pode esperar dessa medicina de precisão no futuro, né? Seja no diagnóstico, no tratamento. Você já trouxe aqui alguns exemplos, mas o que você acredita que a gente possa esperar de tudo isso aqui nos próximos anos? Eu acredito que nós estamos vivendo uma revolução na maneira como se faz medicina, não é?
E a grande preocupação é que países como o Brasil não percam essa revolução, não fiquem atrasados, né? Não percam o bonde, né? Porque existem questões que são específicas da nossa população, tanto questões genéticas, que são específicas da nossa população, quanto questões do ambiente, não é? Então, é muito importante que exista uma dedicação específica no estudo disso no Brasil. Eu faço uma grande crítica em relação a coisas que são importadas do exterior quando nós estamos falando disso. Claro que os princípios, as regras gerais podem ser utilizadas, mas é importante que a gente produza os nossos próprios dados, os nossos bancos de dados, para gerar o conhecimento que vai ser aplicado, né? Então, como eu disse, eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo uma revolução que ainda vai continuar por pelo menos uma década, não é uma coisa que acontece de repente, não é? Mas que o Brasil, tem que escolher o modelo que ele vai utilizar e não necessariamente reproduzir modelos exteriores. Então, é isso que eu queria colocar para terminar. Obrigada pela participação aqui no podcast, trazer um outro olhar sobre medicina de precisão. A gente aqui fala de tecnologia, né? Acaba falando muito sobre novas tecnologias, novos métodos, e aí trazer essa questão da estratificação de risco, da importância da interoperabilidade com esse olhar, né? Assunto também recorrente aqui, foi ótimo. Obrigada e espero revê-la. Claro, com muito prazer. Estou sempre à disposição. E esse foi mais um episódio do podcast de Health da MIT Technology Review Brasil, e eu queria te convidar para conhecer a nossa nova edição comemorativa sobre os 125 anos da MIT Technology Review. Vai lá no nosso site mittechreview.com.br para conferir os nossos planos de assinatura. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.